Olá, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso bom Deus por mais um dia, por mais uma vez poder estarmos aqui, começando o nosso dia na presença do bom Deus. Aleluia! Como vocês estão? Como vocês acordaram esta manhã? Está todo mundo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E vamos louvar ao nosso Deus, desfrutando, vivendo esse dia que Ele fez para nós com alegria, com gratidão. Apesar das circunstâncias, apesar das situações difíceis que você possa estar vivendo hoje, eu te convido a agradecer, a ser grata a Deus por mais esta oportunidade que Ele te dá. Deus nos dá uma nova oportunidade a cada amanhecer e precisamos, ao abrir os nossos olhos, agradecer a Deus por esta nova chance, por esta nova oportunidade que Ele nos dá. Temos um dia inteiro pela frente. Vai vir desafios, vai vir sim alguns problemas, talvez, quem sabe, não sabemos. Mas o que nós precisamos é começar o dia agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele a bênção dEle, a proteção dEle e tendo certeza de que se passarmos esse dia na presença dEle, com certeza será um dia abençoado para a glória do Senhor. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Jó e vamos conhecer um pouco mais deste homem, da fé inabalável que este homem tinha no seu Deus. Hoje nós vamos aprender que nós não podemos ter fé em Deus somente de palavras, somente de boca, somente nos momentos bons. Quando que vamos saber que verdadeiramente cremos em Deus? Nos momentos de lutas, de adversidades, quando receber um diagnóstico que não é bom, que não é favorável, quando receber uma notícia má, alguma coisa ruim, nesse momento, a nossa reação vai mostrar se realmente nós cremos no Deus a quem servimos ou não. Então vamos para a palavra de Deus, está no livro de Jó, no capítulo 13, o versículo é o 15. Vamos ler o 14 e o 15. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Olha que declaração de fé linda que Jó fez neste momento em que ele se encontrava da sua vida. Como muitas aqui conhecem a história de Jó, Jó, ele foi testado, ele foi provado. E como Deus disse, Deus que permitiu Satanás, ele veio pedir permissão para Deus, para tocar na vida de Jó, para tirar as coisas de Jó, para tirar até mesmo a saúde de Jó, para ver se Jó ainda assim permaneceria fiel a Deus. E foi isso que Jó fez. Quantas e quantas pessoas, ao receber, como eu disse, um diagnóstico médico de um câncer, de uma doença que talvez não tenha cura, porque para o homem pode não ter, mas para Deus tudo é possível. Quantas e quantas pessoas neste momento se desesperam ou esquecem-se quem é o Deus que elas servem, quem é aquele Deus que elas tanto falavam, que confiava, que cria nele de todo o coração. Por isso, minhas amadas, nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. Quem é o Deus a quem servimos? Quem somos nós nele? Termos essa fé inabalável de que Deus é poderoso, de que Deus ele pode mudar situações, ele pode curar, até uma doença incurável ele pode curar. Deus, ele tem todo o poder. E através dessa declaração linda que Jó fez aqui, ele estava dizendo exatamente isso, que não importava o que acontecesse com ele, ainda que ele morresse, ainda assim ele continuaria crendo no seu Deus. E sabe quem faz uma declaração dessas?
A pessoa que tem certeza de quem ela é em Deus, de quem é o Deus da vida dela e de que se ela morrer, se ela sair deste mundo, ela irá direto para os braços do Pai. Aleluia! É esta fé inabalável que nós precisamos ter. Não podemos ficar apegadas a somente esta vida. Todos nós sabemos que esta vida é passageira. Não sabemos quantos anos vamos viver nesta terra. Por isso nós precisamos nos apegar a Deus, ao nosso Criador. É pedir a Ele todos os dias que nos dê um coração segundo o dele, que nos dê uma fé inabalável como esta. Nossa, é muito lindo, gente. Cada vez que eu leio este versículo, eu fico me perguntando. Porque a Bíblia diz que Jó, ele chegou ao ponto, ele tinha perdido já casa, família, filhos, os filhos dele todos tinham morrido. E aqui ele já estava com um caco de teia se coçando, porque aquela doença de chagas que estava na pele dele estava consumindo a sua pele. E pensa numa pessoa não poder dormir, se coçando de dia e de noite, ainda já estava... creio eu que a pele de Jó, meu Deus, deveria estar na carne viva. E ainda assim, ele fazia uma declaração dessa. Que ainda que ele morresse, ele continuaria defendendo o seu Deus. Aleluia, que coisa mais linda, gente. Quantas e quantas pessoas estão aí fora no mundo hoje, desviadas, deixaram seu Deus, saíram da presença de Deus, estão aí seguindo outros rumos, porque no momento de dificuldade pensaram não ter sido ouvidas por Deus, que Deus não lhes atendeu, que Deus não as ama e simplesmente largaram mão de Deus. É porque realmente elas não tinham ainda conhecido quem é o verdadeiro Deus, quem elas são nesse Deus Todo-Poderoso. Vou ler aqui com vocês algumas passagens para vocês entenderem um pouco mais sobre fé. Jó, ele demonstrou uma confiança inabalável no Deus a quem ele servia, como nós vimos nesse versículo e também no 19:25 fala sobre isso. Em Romanos 8, do 35 ao 39, o apóstolo Paulo também demonstrou esta mesma confiança inabalável no Deus a quem ele servia. Nos Salmos 23, no versículo 4, Davi também mostrou esta confiança inabalável no Deus a quem ele servia. Salmo 71, versículo 5 também o salmista diz: Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Será que eu e você, assim como Davi, assim como Paulo, assim como Jó, estamos também prontas, dispostas a fazer essas declarações de fé? Como temos reagido diante das lutas, das adversidades, dos problemas, das dificuldades, das provações do nosso dia a dia? Temos respondido assim como estes homens de Deus? Com esta certeza de que Deus está no controle, de que Ele vai mudar tal situação? Talvez o que esteja faltando para você ver o agir de Deus sobre essa situação aí na sua vida seja esta mesma fé, esta mesma confiança inabalável no seu Deus. Porque quantas e quantas vezes dizemos que cremos em Deus, mas no momento da luta, da dificuldade, nos desesperamos, corremos para todos os lados, nos esquecendo mesmo até de correr para aquele que antes dizíamos que criamos nele de todo o coração. Devemos nos analisar, devemos refletir sobre isso. Como anda a sua fé? Você tem crido no Senhor de todo o seu coração diante das adversidades da sua vida? Reflita no dia de hoje. Medite nessas passagens. Entenda um pouco mais sobre o que é ter fé, sobre o que é confiar verdadeiramente em Deus. Aqui, ainda no 1 Crônicas, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz: Se esperamos em Cristo só nesta vida,
Somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que declaração, gente. O que eu acabei de falar. O problema é que muitas e muitas pessoas, elas estão esperando somente coisas materiais para esta vida, somente bens materiais para esta vida, uma vida boa, uma vida agradável, somente pensam nesta vida e se esquecem que o nosso alvo principal é a salvação eterna ao lado do nosso Deus. Era nisso que Jó estava pensando, era nisso que ele estava pensando quando ele declarou que ainda que ele morresse, ainda assim ele continuava defendendo seu Deus, porque ele não estava pensando somente na sua luta ali que era passageira, na sua dor ali que era passageira, que ia acabar, cedo ou tarde ela iria acabar. Ele estava pensando, era na eternidade com o seu Salvador. E é exatamente isso que nós temos que fazer todos os dias. Não pensar nas nossas leves, momentâneas dores. Tem um versículo que fala sobre isso, se eu não me engano foi Paulo que escreveu também. Mas nós temos que pensar todos os dias, é na nossa salvação. É quando partirmos deste mundo para ir para o outro lado. Para onde vamos? Como diz o meu pastor, quando fechar os olhos deste lado aqui, onde vamos acordar? É nisso que nós devemos pensar. A nossa maior preocupação diária tem que ser: onde eu vou acordar quando eu fechar os olhos aqui neste mundo? Vou acordar ao lado do meu Salvador, lá no céu, lá no paraíso? Ou não? Quando nós começarmos a pensar deste modo, paremos de nos preocupar com esta vida. Como diz lá em Mateus, Jesus já nos diz sobre isso, para não pensarmos no dia de amanhã, para não pensarmos nas coisas materiais, na roupa, na comida, mas nos preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele sobre as nossas vidas, que todas essas coisas nos serão acrescentadas. É isso, minhas amadas. Em Provérbios 14:32, Salomão afirma que o justo até na sua morte tem esperança, e era exatamente isso que Jó estava fazendo. Jó foi considerado por Deus um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, um homem temente e fiel a Deus. E é isso que está falando aqui, que até na morte o justo, ele não teme. E por isso Jó, ele não temia. Por isso Jó continuava com esta fé inabalável no seu Redentor, porque ele sabia que ainda que ele morresse, mas ele sabia que o principal era a sua eternidade ao lado do seu Senhor. Provérbios 23:18 também diz: porque deveras há um fim bom, não será malagroada a tua esperança. Nós aprendemos por meio desta grande confissão que Jó fez, que a nossa esperança, ela deve estar sempre no Senhor. O Senhor que permanece para sempre, como diz Colossenses 1:27. Que a minha esperança, que a tua esperança estejam sempre no Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, nós não seremos abaladas, nós não seremos abatidas, nós não vamos ficar paralisadas, angustiadas, porque nós sabemos que temos um Deus que se levantará em nosso favor, assim como ele fez com Jó, e nos dará a vitória para a glória do nome dele. Se ele vai curar, não sei. Se ele vai trazer aquela resposta que tanto você espera, não sei. Se ele vai fazer o que você tanto pede, não sei. O que eu sei é que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Gente, ontem eu comecei a orar à noite. E na minha oração ali eu comecei pedindo algo para Deus. E eu comecei falando para Deus o que Deus deveria fazer. Gente, parece engraçado, mas não é engraçado. Quando você for orar, comece a falar com Deus e comece a ouvir o que você fala e prestar atenção.
no que você fala, se você também não está fazendo como eu. E ali imediatamente eu caí em mim e falei, Senhor, perdão. Eu não deveria estar falando isso porque eu estou querendo ensinar para Deus o que Ele deve fazer. Eu estou querendo falar para Ele como Ele deve fazer o que eu estou pedindo. Não, Senhor, não. Então somente eu peço ao Senhor que faça isso do seu modo, do seu jeito. Não como eu quero. Quero muito que seja desse jeito, mas não o que eu quero, porque eu sei que nem tudo que eu quero é bom para mim. Nem tudo que eu quero é que é o certo, que é o perfeito, que é o agradável, mas a vontade do Senhor, essa sim, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, cuidado para quando você estiver orando, você não querer ensinar Deus o trabalho dele, o que ele deve fazer. Gente, foi muito assim, sabe? Na hora, imediatamente, eu comecei a falar com Deus e comecei a falar. E eu me ouvi, falei, Jesus, eu estou querendo ensinar para o Senhor a fazer o que o Senhor sabe fazer melhor do que qualquer um. Então somente o que você pede, o que você quer que Deus faça, diga a Ele, Senhor, eu quero muito isso. Se não for o melhor para mim, que o Senhor não faça. Quando nós temos, assim como Jó, essa confiança, esta fé inabalável no nosso Deus Todo-Poderoso, nós descansamos. Quando nós oramos, entregamos a Ele, nós descansamos porque sabemos que Ele vai fazer aquilo que for melhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, por esta palavra, por esse tempo, Senhor, que é tão pouco tempo, mas um tempo tão precioso, Senhor, que passamos na Tua presença, para começarmos o nosso dia, Pai. Precisamos todos os dias estar na Tua presença, meditar na Tua palavra, orar ao Senhor. Pai, precisamos, Senhor, da Tua presença conosco, Pai, para enfrentarmos os desafios, Pai, do dia. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos guarde, que nos livre, que nos proteja do mal, porque é somente o Senhor que pode nos livrar do mal. Consagramos a Ti, Pai, neste dia a nossa casa, a nossa família, todas as áreas da nossa vida e pedimos ao Senhor que venha nos dar a direção, Pai, que venha nos mostrar o caminho que devemos andar. Pedimos ao Senhor que nos ajude neste dia a ser, meu Deus, o sal desta terra, a luz deste mundo de trevas. Que sejamos, meu Deus, a diferença, Pai. Aquela diferença, meu Pai, que o mundo lá fora precisa ver. Senhor, que a cada dia, Pai, que a cada dia possamos ser mais e mais parecidas com o Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos a Tua imagem, a Tua semelhança. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, porque sabemos, Pai, que sozinha não vamos conseguir. Ajuda-nos, meu Pai, a termos esta fé inabalável de Jó. Jó, o Teu filho amado, em quem o Senhor disse que era um homem reto, um homem íntegro, um homem temente, um homem fiel, um homem justo. A Tua palavra diz que o justo, ele não teme. Mesmo quando chegar o dia, mesmo no leito de morte, ele não vai temer, porque ele sabe que quando fechar os olhos neste mundo, ele vai acordar ao lado do Senhor no paraíso. Aleluia! Tão somente, Senhor, nos ajuda a confiarmos em Ti todos os dias de todo o nosso coração, a olharmos somente para Ti, não para as circunstâncias, para os problemas, para a doença, para a enfermidade, o que quer que seja, Pai, que venhamos enfrentar, que ainda assim possamos olhar para Ti e declarar como Jó, que ainda que o Senhor nos mate, ainda que venhamos a morrer, todavia, não vamos deixar o Senhor, porque a nossa confiança está em Ti. A nossa fé precisa estar inabalável no Senhor, na certeza de que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas, Pai. Que nada em nossas vidas acontece sem a Tua permissão. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã. Amanhã, quarta-feira da família,
Vamos orar pela nossa família. Espero vocês aqui às 7, tá bom? Às 7 em ponto. Deus abençoe e até amanhã.